Oi, gente, tudo bem? Esse é o quarto, na verdade, né, que eu fiz a introdução. Quarto vídeo sobre como foi escrever meu primeiro livro. E nos vídeos anteriores, se você ainda não viu, volta lá para ver. Mas eu falo um pouco mais sobre a parte emocional, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a parte prática, né, de realmente escrever, de digitar, enfim. Como eu contei para vocês, eu fiquei 2 anos travada até que eu recebi uma palavra de um profeta num evento, onde destravou, que eu entendi o que Deus queria que eu escrevesse. Eu já tinha o nome, né? Era óbvio, mas os bloqueios internos me bloquearam, né? Não me permitiam seguir. Até que eu recebi a palavra, recebi alguns incentivos, enfim, comecei a escrever, fui para a ação de sentar na frente do computador. E um outro problema que eu tinha era em relação ao horário. Eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo e estar disposta logo cedo. Então eu tinha esse conflito interno, tipo, vou acordar às 6 da manhã, vou ficar ali com sono, enfim. Então eu tive a estratégia de fazer minha filha dormir e ir para madrugada, aonde eu rendi muito mais. Eu acredito que o dobro do que eu renderia se eu acordasse mais cedo. Então eu escolhi dormir mais tarde, muitas vezes quando eu conseguia acordar um pouco mais tarde, mas escrever no horário que eu ia render, que eu ia conseguir dar atenção e não ter distração. Porque para você escrever ou você muitas vezes acessar os detalhes, que nem eu falei no vídeo anterior, você precisa se concentrar, você precisa ter silêncio, você não vai fazer no horário que tua filha tá acordada, no horário que teu marido tá te perguntando coisas. Então, tem que decidir um horário bom para que você tenha silêncio, paz e silêncio para escrever. Então, eu comecei a escrever na madrugada. E, gente, vinha assim, ó. Se você não lê o livro, leia para você entender. Quando eu falo que esse projeto não é um projeto meu, é um projeto de Deus, né? Foi Deus quem me deu. Eu mesma não teria capacidade sozinha de escrever. Eu nem conseguia externar as coisas que eu sentia. E ali Deus me deu um dom, né, de colocar. Muitas pessoas que já leram o livro falam o quão fácil de ler, o quão interessante ficou a história, né, a forma que foi dividido os capítulos, que eu dividi os capítulos, né, de como ficou fácil de ler. Então eu fui para a madrugada e escrever. E muitas vezes eu escrevia o livro, a página, no dia seguinte, depois que eu descansava, eu ia ler, eu pensava assim, nossa, uau, né? Fui eu que escrevi, né? O Espírito Santo que habita em mim. E, gente, a parte surpreendente. Eu não tenho formação, né? Nunca escrevi um livro. O máximo que eu tinha feito era escrever o meu testemunho, que eram 13 páginas, assim, super resumido. Para mim, né? Eu tinha feito para mim, que era uma autocura. E, gente, a parte surpreendente e até sobrenatural, que eu não contei nos vídeos anteriores, quando eu recebi a palavra do profeta, no final do evento eu fui e pedi uma oração. Falei, né, o quanto eu fiquei emocionada que aquela chave destravou em mim, que eu entendi que Deus estava falando comigo sobre o que escrever no livro. E ele orou por mim, e ele orou por mim, e ele soprou sobre mim uma unção de aceleração. E essa unção de aceleração, gente, fez o livro, vou repetir, né? Se você não leu ou não viu os vídeos anteriores, veja para você entender a cronologia, né, do livro. Essa unção de aceleração fez esse livro ficar pronto, o esboço do livro, em 40 dias. Né? 40 é um número profético também, né? Tá na Bíblia. Mas em 40 dias, um livro que demorou 2 anos para sair da minha mente, né? Em 40 dias ele estava pronto. Então, eu vou repetir, né, o que eu falei ali na introdução, no começo dos vídeos. Não foi de graça que eu fiquei um tempo sem gravar vídeos, né? Tava um pouco off. Mas eu acredito que Deus quer alcançar alguém com esse testemunho também, não só com o testemunho do livro, né? Mas do testemunho de como foi escrever um livro. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. E se dependesse de mim, talvez nem tivesse saído, né? Mas quando eu entreguei para Deus, Deus me deu em 40 dias, né? O que estava travado em 2 anos. E o que está travado na sua vida, né? O que Deus tem te pedido que você não consegue fazer? Talvez esse vídeo seja para você e o que eu falei no vídeo anterior. Talvez não seja um livro, mas o que Deus tem te pedido que você não consegue fazer?
Então, se você não assistiu, volta e assiste, porque às vezes tem uma palavra lá no vídeo anterior para você que você não pegou. Então, não pula o processo, não pula o processo. Fiz uma série de vídeos para falar exatamente sobre isso. Qual a ação? Né? Eu estava travada em fazer vídeos sobre o livro. Eu já lancei o livro faz 1 ano e pouco. É outro processo, que eu também vou falar para vocês sobre isso. Muitas vezes a gente precisa respeitar esse processo, porque esse processo não é nosso. É um processo que Deus nos deu, algo que Deus está nos preparando para a gente fazer depois, entendeu? Mas é você pedir direção, entender, e muitas vezes não vai ser como a gente quer. Às vezes alguém precisa dar uma pressionada, né? Aconteceu comigo, meu marido me pressionou um pouquinho, tipo, ei, vamos fazer, né? Precisa fazer vídeos sobre o livro, precisa contar para as pessoas, assim como eu fiz a parte mais difícil, gente, que foi escrever a minha história aqui, né? Essa parte é mais difícil de contar para vocês os meus podres, né? Mas também o que Deus restaurou, como Deus me refez. É essa parte que eu quero contar para vocês, como Deus me refez. Essa parte foi mais difícil de pôr no livro. A parte que eu tô fazendo agora, que eu também demorei um pouco, é contar para vocês como foi. E para resumir e terminar essa série de vídeos que eu fiz, né? Tentei fazer vídeos curtos. Gente, é algo lindo de Deus. Quando Deus nos dá algo e a gente cumpre. É algo lindo, é gratificante. Eu falo não para mim, mas tudo que eu falo, tudo que eu testemunho é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que foi Ele quem restaurou a minha vida. Foi Ele quem me deu o projeto. E Ele que tem feito acontecer. Ele que tem alcançado pessoas, que tem transformado pessoas. E muitas que eu nem sei, tá? Eu estou mencionando alguns testemunhos fortíssimos, né? Mais pra frente eu vou contar para vocês alguns testemunhos, claro, sem dar nomes às pessoas, mas testemunhos que eu tenho recebido. E muitos eu não sei, né? Então é você acreditar que se Deus te deu, Deus vai fazer. E uma coisa que eu sempre oro e sempre acredito nisso, Deus vai alcançar as pessoas que Ele escolher, não a gente escolhe. Não somos nós que escolhemos. Então, se você foi uma pessoa alcançada pelo livro, saiba que você já foi uma pessoa escolhida por Deus. Assim como você tem sido escolhido para ver, ouvir esse vídeo, né? E entender o que Deus quer falar com você através desse testemunho. O que Deus tem te pedido que você não consegue fazer. Se você precisar de alguma ajuda, né? Me chama nos comentários, me manda uma mensagem, né? Tô aqui à disposição para te ajudar no que Deus quiser. Deus abençoe, gente.